Oitavo ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o capítulo 8, que vem falando com o tema Estados Unidos, Canadá, e o bloco que foi substituído pelo NAFTA, conhecido como USMCA. Dando continuidade, vamos para o subtítulo de número 5, que vem falando sobre os recursos minerais, indústrias e espaço urbano do Canadá. O Canadá, ele possui uma estrutura industrial completa. Ele produz desde bens de consumo até bens de produção, destacando-se as indústrias mecânica e química, especialmente a automobilística, a de alumínio e a de borracha. A região dos Grandes Lagos é diretamente relacionada com o Vale do Rio São Lourenço, é também a mais industrializada e urbanizada do país. São notáveis as diferenças entre a província de Ontário, onde se destacam as cidades de Toronto e Ottawa, lembrando que Ottawa é a capital do Canadá, e a de Quebec, cujas principais cidades são Quebec e Montreal. A província de Ontário apresenta um padrão de vida mais elevado, pois aí se encontram as indústrias mais modernas do Canadá. Nas demais províncias, há algumas cidades que têm certa importância de centros industriais, como Vancouver, na província da Colômbia Britânica. Temos também Edmonton, em Calgary, e Alberta, em Regina, e também podemos citar o Winnipeg, em Manitoba. Atualmente, o petróleo e o gás natural são os recursos mais importantes para a economia canadense. São o gás natural e o petróleo que se destacam. O país tem a terceira maior reserva de petróleo do mundo e a quinta maior de gás natural. É o quinto maior produtor de petróleo, após os Estados Unidos, a Arábia Saudita, Rússia e China, e o quarto maior exportador mundial, sendo que 99% de suas exportações vão para os Estados Unidos. Aqui nós temos o mapa ao lado, que é o mapa do Canadá, densidade populacional e recursos minerais. Aqui nós temos os principais recursos minerais que são exportados pelo Canadá. Nós temos o gás natural, o óleo convencional, a areia, o minério de ferro, níquel, cobre, chumbo e zinco, o ouro, a prata, a silícia, o urânio, carvão e outros mais, né? Mas os dois mais importantes para a economia canadense é o petróleo e o gás natural. E o Canadá é a terceira maior reserva de petróleo do mundo e a quinta maior de gás natural, correto? Não esqueça de sair, não. Algumas questões atuais do Canadá.
O Canadá é um país com escassa população. A população ela não é tão grande, a população do Canadá. Dentre essa escassez da população tem levado à doação de políticas de estímulo à ida de imigrantes para o Canadá, para residir no Canadá. O incentivo dessa imigração para o Canadá procura também o progressivo envelhecimento da população canadense. Por esse motivo, o Canadá é o país do continente americano com maior proporção de imigrantes em sua população total, contando com 21,9%, segundo dados de 2017. Essa porcentagem ela pode aumentar a cada ano, devido a essa taxa de imigrantes que o Canadá tem esse incentivo. Por que esse incentivo? Porque a população do Canadá ela é escassa, é uma população pequena. O Departamento de Estatística do Canadá prevê que por volta de 2030, cerca de 28% da população canadense será composta de pessoas que nasceram em outro país. Como eu falei para vocês, são os imigrantes que vêm de outro país para residirem no Canadá. Em 2015, por exemplo, 243 mil imigrantes desembarcaram no Canadá e em 2016 esse número chegou aos 323 mil, quer dizer que teve um aumento bastante elevado. Parece pouco em comparação com os Estados Unidos, que recebem mais de 1 milhão por ano. Porém, é grande em relação ao reduzido efetivo populacional do país. Esse fato faz do Canadá uma nação multicultural, a diversidade de línguas estrangeiras. Isto sem contar com os idiomas oficiais, que é o inglês e o francês. E os indígenas faladas no país é enorme, mais de 200, segundo o recenseamento nacional realizado em 2011. A província de Quebec, a sudeste do país, é a mais extensa das 10 que formam o Canadá, e nela vive cerca de 24% da população do país. Ela se destaca por ter sido colonizada pela França até o ano de 1763, quando passou para o controle inglês. Até hoje, o Quebec é uma província canadense francófona, pois a maioria da população, 79%, tem o francês como primeiro idioma. Outro fator que o diferencia a província em relação às demais é a religião, pois predomina o catolicismo, ao contrário do restante do país, onde os protestantes são maioria. Existe um partido separatista na província que almeja independência em relação ao restante do Canadá. Contudo, ele já foi derrotado em 2 plebiscitos, realizados com a população quebequense em 1980 e em 1995, quando em ambas as ocasiões a maioria dos eleitores votou contra a independência.
Aqui vocês estão vendo uma multidão de manifestantes em Montreal, no Canadá, a favor da continuidade da unidade do país em 1995. Aqui já nessa outra gravura, aqui ao lado, são grupos inuites e turistas. Acompanham o final de uma competição de corrida de cães em Nunavut, no Canadá, no ano de 2017. Que lá é comum ter essa corrida de cachorros. A partir da metade do século XX, importantes recursos minerais, incluindo petróleo, localizado nas terras de povos autoctones, começaram a ser explorados por grandes empresas canadenses e estadunidenses. Com isso, esses povos perceberam que seus direitos não estavam sendo reconhecidos. Paulatinamente, eles se uniram na luta pela reivindicação de direitos, em especial de autonomia em suas terras, ou seja, pleitearam o direito de auto se governar em suas comunidades. Assim foram criados 2 imensos territórios indígenas no norte do país. E em 1999, um novo território na parte noroeste, em plena região polar. É o território de Nunavut, com cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados e 36 mil habitantes pelo censo de 2016, em sua maioria inuites. Inuites que podem ser indígenas, embora também alguns outros povos aborígenes, que dessa forma passaram a ter autonomia relativa no Canadá. Correto aí? Fala aí que no Canadá tem uma palavra assim, aqui em destaque, que são os povos autóctones. O que é isso? Esse termo autóctones foi utilizado para designar os indígenas, são os indígenas, os inuites e mais 2 povos aborígenes, que representam 2% da população total do país. Nos últimos séculos, houve no Canadá um genocídio, quer dizer, um extermínio dos indígenas canadenses e em menor proporção dos inuites, que habitam o norte do país, próximo da região ártica. O antigo NAFTA, ou Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Nós vamos entrar agora sobre a parte do NAFTA, que o NAFTA, assim como ocorreu na Europa, a criação da União Europeia, na América do Norte, houve também avanço nessas integrações econômicas e também políticas. No ano de 1989, ocorreu uma assinatura de um acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e o Canadá. Já no ano de 1990, o México propôs um tratado semelhante a esse. O México está situado ao sul dos Estados Unidos.
mas devido a intensas discussões, pois haviam grupos que eram contrários à atual integração desse tratado, Estados Unidos, Canadá e México fundaram no ano de 1993 o chamado de Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, ou NAFTA, que é uma sigla em inglês, que esse bloco econômico abrange uma área de 21.780.560 quilômetros quadrados, banhada pelos oceanos Atlântico e Pacífico, na qual vivem, segundo dados de 2017, cerca de 490 milhões de habitantes. São consumidores com elevado poder aquisitivo, com exceção de grande parte da população mexicana, que representa um pouco mais de 20% do total. O NAFTA começou a vigorar no ano de 1994 e em 2018 foi substituído pelo USMCA, como eu disse para vocês no começo, o USMCA, que ele foi substituído pelo NAFTA, no ano que está dizendo que eu disse para vocês, no ano de 1918 até o ano de 2034 vai ser o USMCA, correto? Aí, a principal finalidade do NAFTA, qual é? A principal finalidade do NAFTA é eliminar as barreiras alfandegárias entre os países membros, incentivando entre eles a interdependência que já existe entre Estados Unidos e Canadá. Avançou em relação ao México. Grande número de empresas estadunidenses se instalou, em especial a partir dos anos de 1980 no México, em busca de mão de obra barata e impostos mais baixos, que essas empresas são chamadas de maquiladoras, que são indústrias situadas no norte do México, que elas prestam serviço para empresas multinacionais, quer dizer, que são grandes empresas. Elas fabricam peças ou produto a baixo custo, que são exportados para os Estados Unidos, com a finalidade de diminuir os custos de produção das multinacionais, que apenas montam os produtos como automóveis, motocicletas, computadores, produtos eletrônicos e etc. Os produtos montados são vendidos no mercado externo, uma exportações. Pois então, as maquiladoras, essas indústrias, elas têm a finalidade delas são fabricar o produto final. O produto já vem todo moldado e elas dão acabamento final a baixo custo, que vão ser exportados para os Estados Unidos. Quer dizer, para diminuir o gasto das empresas multinacionais, para se tornar o custo mais barato, a mão de obra mais barata. Aí,
confeccionado a mão de obra barata dessas maquiladoras que são situadas no norte do México. Aí aqui ao lado temos o mapa, Estados Unidos, principais destinos das exportações por estados. Vocês podem estar observando aí, na parte verde. Na parte verde, nós temos o Canadá. A maior parte dos destinos das exportações por estado vai para o Canadá e para o México. O Canadá está representado em verde e o México está representado pela essa partezinha rosa. É para onde a maior parte dos produtos são exportados, que eles são exportados. Para o Brasil, que está sendo representado pela cor laranja, para a China, que é essa parte que está representada em lilás, Reino Unido, a partezinha verde, Suíça, a marrom, e a Austrália, correto? A China, que atualmente é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, embora importe bem menos do que exporte para este país, aparece como o principal mercado para as exportações de Alasca, Washington, o estado a noroeste do país, não a capital federal, que é Washington, Oregon, Louisiana e Carolina do Sul. O México é o principal destino das exportações da maior parte dos estados sulinos, incluindo a Califórnia e o Texas, as duas maiores economias estadunidenses, e de alguns do centro. E o Canadá é o principal destino das exportações da maioria dos estados, especialmente os localizados ao norte e a sudeste do país. Agora vocês vão observar os gráficos sobre as exportações e importações dos Estados Unidos no ano de 2017. Aqui nós temos as exportações dos Estados Unidos em 2017, em bilhões de dólares, certo? E aqui nós temos as importações, produtos que são importados dos Estados Unidos, em bilhões de dólares. Aqui nós temos de maior crescente aqui a China, depois vem o México, depois o Canadá e assim sucessivamente. Vocês podem estar observando esse gráfico na página 168 do livro didático de vocês, certo? Como pode observar, a balança comercial dos Estados Unidos é deficitária, isto é, o valor das importações é maior do que o das exportações. Isso vem ocorrendo há décadas e produz um constante endividamento do país. Grande parte dessas importações, especialmente da China e do México, mas também da Índia, Vietnã e outros países, inclusive alguns da Europa, se deve às empresas estadunidenses, que, em busca de menores custos de produção, passaram a fabricar boa parte de seus produtos no exterior e depois
os exportaram para os Estados Unidos. A integração econômica proporcionada pelo NAFTA permitiu aos Estados Unidos obter melhores negociações comerciais com a União Europeia, a China e até mesmo com o Japão. No mapa na página 167, é possível constatar que a maior parte dos produtos exportados pelos Estados Unidos é destinado ao México ou ao Canadá. Embora alguns estados tenham como principais países comerciais a China, o Brasil, a Austrália, os Emirados Árabes Unidos e países da Europa. Apesar das vantagens aparentes do NAFTA, Donald Trump, que em 2017 se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos, é um crítico do NAFTA. Ele afirma, sem muitas evidências para comprovar esses fatos, que o bloco prejudicou o país, ele prejudicou os Estados Unidos, o NAFTA, e beneficiou o México e o Canadá. A criação do NAFTA, segundo Trump, tirou postos de trabalho, quer dizer, de emprego, dos Estados Unidos em benefício do México. Ele propôs acabar com esse tratado, mas após protestos resolveu renegociar algumas de suas cláusulas. Um acordo foi feito com o México em agosto de 2018 e as negociações prosseguiram entre os Estados Unidos e o Canadá. Correto aí? Voltando aqui. NAFTA. O que quer dizer? Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Isso é o NAFTA. A finalidade do NAFTA, qual era a finalidade dele? Era eliminar as barreiras alfandegárias entre os países membros. Aí, o que vem ser barreiras alfandegárias? Para quem explicando direitinho para vocês, barreiras alfandegárias são leis, regulamentos, políticas e práticas que um país estabelece determinando exigências e critérios para a entrada de produtos de outros países no seu mercado, certo? Isso é a definição de barreiras alfandegárias. São leis que são impostas, são exigências e critérios que são diretamente estabelecidos quando um produto vai entrar no seu país e também no seu mercado, correto? Pessoal, hoje nós estamos concluindo o capítulo 8. Na próxima aula eu vou fazer uma revisão geral sobre todo esse capítulo aqui, certo? Assistam toda a videoaula, preste bastante atenção, que eu fala muito em Canadá, em Estados Unidos, em NAFTA, que é esse acordo, que é esse bloco, começou com esse bloco e que foi substituído pelo bloco chamado de USMCA, que ele começou a vigorar no ano de 2018 e vai até o ano de 2034, correto? Tenham um bom dia e até a próxima aula.